Senhor, e Deus, Ele assim tem abençoado as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero compartilhar contigo nesta noite, como tem sido falado aí nessa série de quarta-feiras. Nós temos aqui um texto, uma história muito inspiradora, pois nós já vemos que aconteceu um fato na vida de Isaac, e sabemos que quem é Isaac? Isaac é filho de Abraão, o filho da promessa, aquele que Deus prometera. A Bíblia diz que o Senhor, Ele promete para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, e assim Deus não é homem para mentir, e a Bíblia diz que Ele cumpriu a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não erra, Ele não mente, Ele não falha, Ele cumpre assim a promessa, dando Isaac. E Isaac, louvado seja o nome do Senhor, vai crescendo. Isaac vai aprendendo com seu pai, e a Bíblia diz que Isaac, ele vai ver o seu pai triunfar. Louvado seja o nome do Senhor, em todos os aspectos, porque a Bíblia diz que Deus prosperou Abraão de uma maneira grandiosa. Abraão se tornou grande e muito próspero. Por quê? Porque essa era a promessa de Deus. Quando Deus ele chama Abraão, a Bíblia diz bem claro que Deus diz: vai para a terra que eu te mostrarei. E quando Deus ele fala assim para Abraão, Abraão ele entende que quem manda, louvado seja o Senhor, dá a direção. Quem manda, ele não vai precisar atualizar o GPS. Ele é Deus que ele dá a direção certa. Hoje, se não tiver internet, vai ficar querendo atualizar, vai ficar rodando, e você pode até se perder. E isso acontece comigo diversas vezes. Quando eu estou perdido no lugar, aí para a internet, aí eu fico rodando, quando vai ver, eu entrei na rua errada. Aí quando atualiza, eu tenho que dar uma volta enorme, porque eu preciso de atualização. E já vai chamar a palavra profética aqui. Hoje Deus vai atualizar algumas coisas na sua vida. Não que o GPS de Deus precisa de atualização, mas ei, talvez você tomou a rota errada. Talvez você tomou o caminho errado. Mas hoje à noite, é quarta-feira, de voltar para a rota certa. Hoje é noite de voltar para o caminho que Deus quer para a sua vida. Mas pois bem, Deus disse para Abraão: vai para onde eu vou te mostrar. Aí a Bíblia diz que Abraão não sabia para onde ia, mas ele sabia com quem ele ia. Então importa uma coisa: quem está comigo garante, quem está comigo vai na frente, quem está comigo, ele vai mostrar a direção certa, ele vai mostrar o caminho certo. E a Bíblia diz que Abraão sai assim. Alguém vai dizer: para onde tu vai? Não sei, mas eu sei que quem mandou está na frente. E se ele está na frente, ele vai abrir o caminho. Se ele está na frente, ele vai abrir o caminho. Se ele está na frente, ele vai destravando o que está travado. Se ele está na frente, ele vai dar vitória. Então Abraão entende que isso vai. E a Bíblia diz que Deus cumpre, Deus realiza, Deus manifesta o poder dele na vida de Abraão, dando-lhe o seu filho, o filho da promessa. A Bíblia diz que Abraão vai ali viver debaixo de uma graça tão grande que ele prospera e cresce aonde ele estava. Só que o tempo vai se passando. A Bíblia diz que Abraão agora ele morre. Só que Abraão, ele vai deixar a sua descendência, seu filho, pois a Bíblia diz que dele seria bendita todas as famílias da terra e ele seria próspero. Então agora Isaac, ele tem a responsabilidade de seguir com o legado do pai. Ele tem a responsabilidade de quê? De fazer o que o seu pai ordenara ou que o seu pai fizera. Ou seja, ele tem que andar no mesmo passos do pai. Então Isaac começa a trilhar o caminho. A Bíblia diz que esse caminho não vai ser diferente, pois o capítulo 26 retrata que quando Abraão agora ele morre, agora a responsabilidade pesa nos ombros do moço, do menino Isaac. Isaac que aprende com o pai, Isaac que está vendo o pai fazer grandes coisas e Deus prosperar ele de uma maneira absoluta. Aleluia! Só que agora ele tem que colocar os ensinamentos em prática. Só que agora ele tem que viver a história dele.
Louvado seja o nome do Senhor. Isso é tremendo. Por quê? Porque quando você aprende de verdade. E na hora que você vai precisar usar aquilo que aprendeu, você vai entender que Deus é com você. Então Isaac entende isso. Agora Deus chama para a responsabilidade. E você vai ver que o texto começa com um chamado tão claro, dizendo: assim como eu fui com Abraão, seu pai, eu serei contigo. Mas a ordem é: não desça ao Egito. Existe uma diferença. A Bíblia diz que Deus, ele manda Abraão sair da casa. Agora para Isaac, ele disse: fica aonde eu te disser. E a ordem é: você vai fazer o que eu te mandar. A Bíblia diz que Abraão, ele está, louvado seja o nome do Senhor, agora ausente, mas as experiências vividas com Isaac vai trazer a lembrança, dizendo: papai, me conta que quando o Senhor mandou ele sair da casa do meu pai ou de vovô, ele saiu, e o grande foi a caminhada, e grande foi o processo, e ele foi próspero. Por quê? Porque obedeceu. Então ele disse: não vai ser diferente comigo. O que é que eu vou fazer? Eu vou obedecer. A Bíblia diz que ele obedece, e Deus fala para ele não descer para o Egito. Ele vai fazer o que? Fica aonde eu te disser. Ou seja, faça o que eu te mandar. Então Isaac está no lugar agora que a Bíblia diz que a fome está generalizada. Havia fome sobre toda a terra. Isaac está vendo que está difícil para todo mundo, mas para quem tem promessa de Deus, a dificuldade, irmãos, é uma oportunidade de ver a glória de Deus. Aleluia. Você não pegou, vou repetir. Aleluia. Existia uma grande fome, existia uma grande escassez de tudo, mas Isaac tinha uma promessa, e a promessa era a mesma, extensiva a seu pai. Como o Senhor foi com o pai, não voltou, não teve perigo, não houve morte, não houve nada de falta. Ele disse: se não voltou para o papai, não vai voltar para mim. Se Deus foi com o papai, ele vai ser comigo. Então Isaac, ele vai caminhar, porque quando está numa fome, quando está numa sequidão, Isaac diz: é a oportunidade de crescer, é a oportunidade de prosperar, é a oportunidade de ver a mão de Deus se manifestar. Aleluia, Deus! Às vezes a gente só sabe querer trabalhar com as disponibilidades, mas o nosso Deus é o Deus das indisponibilidades. A gente só sabe querer trabalhar quando tudo está favorável. Mas eu vou repetir para você, irmãos, essa quarta-feira é profética. O meu Deus, o teu Deus, o Deus que eu prego aqui hoje, é o Deus das coisas desfavoráveis. Quando parece que não vai, ele aparece. Quando parece que não tem, ele age. Quando parece que não vai acontecer nada, ele já tem para resolver. Já tem para resolver. E você vai entender que Deus, irmão, ele só aparece quando não dá mais pra gente. Você lembra? Quando os discípulos estavam no mar, enquanto tinha força de remar, eles remavam. A Bíblia diz que eles remavam. Pedro remava, Tiago remava, até Judas, aquele desgraçado, remava. Remava porque não queria morrer. Tá lá, tá vendo? Se todo mundo tá no mar, tem que remar. Então rema. Mas a Bíblia diz que o cansaço tomou. Pedro está lá remando, Tiago está remando, mas o cansaço vem. Aí na quarta vigia, pastorzão, lá vem ele andando sobre as águas. Sabe por que ele aparece na quarta vigília? É porque ele aparece no limite, meu amigo. Quando não dá pra você, ele diz: dá pra mim. Você não consegue mais, eu consigo. Você não vai mais, eu vou. Você não tem mais, eu tenho. Aí nós vemos ele aparecendo sobre as águas. Na quarta vigília ele vem. No tempo, no momento, já
sofrendo ainda, é porque você aguenta. Então desfaz a cara, desfaz o bico, abra, a louvada seja o nome do Senhor, abra um sorriso e glorifica, porque Deus está olhando para você nesta quarta-feira e está dizendo: eu acredito em você, vai que eu sou contigo, vai, Deus, e está dizendo: o momento ainda não é ele se manifestar. É por isso que a gente se antecipa. É por isso que às vezes a gente coloca a mão aonde não é para colocar. É por isso que a gente às vezes se antecipa. Fala o que não é para falar. Por quê? Porque a gente quer o nosso momento. A gente quer a nossa hora. É por isso que existe muita gente fracassando, fazendo com que os seus negócios dão errado. Por quê? Porque ele quer investir no momento de alta. Ele quer investir no momento que a maré está boa. Ele quer investir no momento que o tempo está favorável. Ninguém quer investir quando a bolsa está lá embaixo. Ele quer investir é quando tudo vai bem. Só que Deus que nós servimos é um Deus que age muito além da inflação. É um Deus que age muito além da nossa imaginação. Aleluia, Senhor. Isso aqui é gostoso demais. A Bíblia diz, irmãos, que quando os discípulos estavam remando, Jesus aparece. Os discípulos vão gritar dizendo: é o fantasma. O Senhor diz: tranquiliza, calma, não temas, sou eu. Ele está dizendo: sou eu estou no controle de tudo. Aleluia. Não temas, sou eu estou no controle, mas a força acabou, ele fica tranquilo. Aquele que renova a força chegou. Ei, a força acabou, fica tranquilo. Aquele que renova a esperança chegou. Ei, está tudo dando errado, fica tranquilo. Aquele que faz dar certo chegou. Aí, os discípulos entendem isso. Porque a Bíblia diz que ele acalma a tempestade, ele acalma o vento. E faz com que a bonança alcance aquele dia ou aquela manhã. E aconteceu isso na vida de Isaac. Isaac vivendo um processo que ele viu o seu pai se sair bem nesse processo. Isaac viu Deus colocar as mãos sobre o seu pai e não faltar nada. Enquanto não tinha para A, não tinha para B, Abraão prosperava. Ele diz: se Deus foi com meu pai e meu pai fez o que Deus ordenou, eu vou fazer o que Deus ordenou e eu vou ser próspero. O que vai acontecer? Ele vai ficar em Gerar. Ele vai ficar em Gerar, nas terras dos filisteus. E a Bíblia diz que ali ele está com a sua esposa, vivendo ali no meio daquele povo. Mas a mão de Deus era sobre Isaac. Isaac está ali, os seus pastores, as suas ovelhas, seu rebanho estão no meio dos filisteus. Isaac entende que Deus mandou ele ficar por ali. Você vai observar que vai acontecer um fato semelhante ao seu pai. Pois no capítulo 20 do Evangelho ou do livro dos Gênesis, a Bíblia diz que Abraão, ele vai ocultar, ou ele vai omitir a sua esposa pela beleza, dizendo: se esse rei, ou se esses homens souberem que é minha mulher, pela beleza que ela tem, eles vão matar-me e vão possuí-la. Então, Abraão mente. E isso acontece com o mesmo povo, com os filisteus, com Abimeleque, rei dos filisteus. E a Bíblia diz que quando ele faz isso, Deus aparece num sonho para o rei e diz para ele, antes dele fazer o que ele pensava, quando ele avista a mulher de Abraão, a Bíblia diz que o Senhor repreende ele. E ele diz: não, mas chegou até os meus ouvidos uma coisa.
o próprio esposo disse que é irmã, e a própria mulher disse que é irmã dele. Aí ele vai falar, questionar com o anjo do Senhor, dizendo: o Senhor conhece a minha inocência. Aí o Senhor olha para ele e diz: eu conheço a tua inocência, por isso eu, antes de você cometer o ato que você pensara, eu já te adverto a hoje. Se você quiser viver, não coloca a mão na mulher do homem de Deus. A Bíblia diz que ele despertou, chamou Abraão e disse: porque você mentiu. Aí a Bíblia diz que ele disse: uma coisa terrível poderia acontecer comigo e com alguns do meu povo. Aí a Bíblia diz que houve ali uma aliança. Abraão tem permissão para ficar na terra e ninguém toca na sua mulher. E agora vai acontecer algo parecido com o mesmo Isaac. Isaac diz: você vai dizer que é minha irmã, porque a beleza é a mesma, você é bonita. E a Bíblia diz que ele vai fazer a mesma coisa. Só que o rei, ele esquece e manda pegar. E quando ele vai buscar, vai acontecer que o Senhor vai entrar em cena novamente e vai adverti-lo. Aí a Bíblia diz que eles estão ali agora sendo separados por aquele povo, e Isaac tem que ficar em Gerar para viver a sua história, para viver o seu momento com Deus. Agora, algo interessante que me chama a atenção é que Isaac, ele mentindo igual ao pai, a Bíblia diz que Deus não permitiu que aqueles homens colocassem a mão em Rebeca e nem em Sara. As duas mulheres estiveram ilesa, ainda que, louvado seja o Senhor, houve uma mentira. A Bíblia diz que Deus colocou as mãos e impediu que aqueles homens fizessem mal às mulheres, ou à mulher de Isaac e de Abraão. Pois bem, aí a Bíblia diz que Isaac, agora ele tem que ficar no vale de Gerar, aonde a fome é grande. Só que quando Isaac, ele observa que ali ele cresceu naquela terra, ele observa que seu pai trabalhou ali, andando por ali, ele lembra: aqui meu pai cavou um poço, aqui eu vi papai prosperar grandemente. E a Bíblia diz que quando Abraão morre, o pacto que havia com aquele povo ali foi quebrado pelo povo, e eles fazem o seguinte: eles tampam os poços que Abraão tinha cavado em vida. Eles jogam entulho no poço, eles acabam entulhando os poços, fazendo o que? Todo o sacrifício de Abraão fosse ou parecesse inútil. Aí a Bíblia diz, Aleluia, aí a Bíblia diz que quando Isaac ele chega por ali, Isaac observa que ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa viver a história dele, o momento dele. Eu gosto muito desse texto, como eu disse aqui. Existem pessoas querendo viver a história de outros, experiências de outros. Isso vai motivar a minha fé, a tua fé. Mas entenda uma coisa: você precisa ter a tua experiência com Deus. Você precisa ter o seu momento com Deus. É por isso que quando a gente vê Jó, no capítulo 42, número 5, ele diz: eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque Jó sacrificava ao Senhor, Jó adorava ao Senhor, mas ele teve que viver a experiência dele com Deus, o momento dele com Deus. Existem muitas pessoas que estão vivendo experiências dos outros, testemunho dos outros, mas você vai aprender com Isaac que chegou a vez de você viver a sua história, o seu momento, o seu testemunho. Se for para fracassar, fracasse, mas entenda uma coisa: aprenda com o fracasso. Aprenda que não é sobre você, não é do teu jeito, não é da tua maneira, é da maneira de Deus, é do jeito de Deus, é como Deus ele quer. Isaac, quando ele olha aquilo, ele diz: eu preciso ter a minha experiência com Deus. Eu só vou viver o legado e aquilo que eu aprendi com meu pai, mas agora eu preciso executar. Eu preciso
Bíblia diz que ele começa a cavar, ou a recavar, ou a limpar os poços que seu pai tinha cavado. E isso seguindo a ordenança de Deus, como nós vemos aqui: fica onde eu te mandar, não desça ao Egito. Ele não desce, fica no vale de Gerar, e a Bíblia diz que ele começa a recavar os poços. Ele começa a desentulhar os poços que os filisteus tamparam por inveja, para não ver a Abraão, ou o povo de Abraão, ou a descendência de Abraão prosperar ou se dar bem. Você veja que a Bíblia diz que Isaac, ele olha aquilo num tempo de crise, num tempo de seca, ele começa a recavar esses poços, começa a limpar esses poços. E a Bíblia diz que o trabalho foi árduo, e quando ele começa a fazer isso com os seus funcionários ou com os seus pastores que estavam ali, a Bíblia diz que água cristalina brotou no primeiro poço. Só que quando acontece isso, alguém estava nas espreitas, alguém estava olhando de longe e observa que a felicidade tomou os serviçais de Isaac. A felicidade tomou os pastores de Isaac. Isaac disse: o essencial aconteceu, o que nós precisamos para prosperar nessa terra aconteceu. Temos água, e se tem água nesse deserto, a gente vai prosperar. E quando eles pensam que vão prosperar, a Bíblia diz que se levantam algum povo daquela região e diz: esse poço nos pertence. Só que você sabe disso, você entende que a Bíblia diz que Isaac, ele desentulha, ele recava, ele limpa todo o poço, e alguém de longe vai dizer que aquele poço tem dono. Só que tem dono depois que está limpo, só que tem dono depois que está fluindo, só que tem dono depois que a água está tratada e está jorrando. A Bíblia diz que quando estava sujo, ninguém apareceu, quando estava tampado, ninguém quis investir, mas agora que está limpo, está pulando água, fluindo água, a Bíblia diz que eles gritam: esse poço nos pertence. Deus está aqui nessa noite. Entenda isso aqui. A Bíblia diz que quando Isaac observa isso, Isaac, irmãos, ele poderia tirar da espada e guerrear contra aqueles homens. Por quê? Porque ele trabalhou para limpar o poço, ele lutou para trabalhar para aquele acontecimento. Só que a Bíblia diz que ele olha e vê o cansaço dos seus serviçais, mas ele acredita mais em Deus. Ele diz: Deus tem o melhor para mim. Ele olha para os seus trabalhadores e, como líder, ele poderia liberar: vamos lutar porque foi a gente que trabalhou, vamos lutar porque foi a gente que limpou. Ele poderia tomar a frente e guerrear, mas ele disse: não, se vocês estão dizendo que é de vocês, a Bíblia diz que ele não questiona, ele entrega o poço. Claro que se fosse eu, se fosse você, é verdade que o nosso senso de justiça iria se levantar. Por quê? Porque ninguém vai tomar o que é meu, você ia dizer. Ninguém vai tomar aquilo que eu batalhei, você ia dizer. Você ia guerrear até as últimas, você ia para até a última instância, mas você ia lutar por aquilo. Mas entenda uma coisa: quando você está debaixo da ordenança de Deus, aquilo que parece prejuízo para você, se prepara, é vitória para você lá na frente. Aleluia! Tem gente que está pensando que está trazendo prejuízo para a tua vida. Fique tranquilo, ele só está preparando o caminho de sucesso para você. Ele só está preparando um caminho de honra para a sua vida, e isso vai fazer com que você prospere lá na frente. Só que é difícil entender isso, é verdade. Eu mesmo, muitas das vezes, já ministrei sobre esse texto, como eu já disse. Eu leio, relevo e falei: Senhor, o que é isso? Que injustiça! Isaac trabalhou, Isaac suou. Imagine, irmãos, era deserto, era escaldante o sol, e os outros estão cavando, limpando, trabalhando para chegar alguém e tomar de bandeja.
pergunta, porque a gente questiona. Mas a serenidade de Isaac mexe com o meu tico-teco. Que é isso? Isso, irmãos, é confiança em Deus. Confiar em Deus não é somente chegar aqui e cantar bonito. Confiar em Deus não é chegar aqui e levantar uma mão e dar glória para Jesus. Confiar em Deus, irmãos, é acreditar quando ninguém mais acredita. E isso, irmãos, é sobre quem está vivendo. Isaac viu e creu no Deus do seu pai. E o nosso Deus, irmãos, cá para nós, é o Deus dos absurdos. Aleluia! Que coisa! Trabalharam, lutaram, e a Bíblia diz que o poço era de Abraão. Abraão que tinha cavado. Se é de Abraão, agora é de Isaac, porque era herança. Só que a Bíblia diz que Isaac limpa o poço, cuida daquele poço, e aí alguém vem. O líder recebeu a visão, o líder recebeu a palavra, e os seus liderados vai ter que seguir o que o líder falou. Talvez sempre no meio dos liderados tem alguém que acusa. Não, vamos resolver esse problema. É sempre assim, irmãos, é sempre assim. Tem sempre alguém no meio da liderança que acusa. Não, o que é isso? E eu vi, eu sei que foi eu que cavei. A gente que cavou, rapaz. Vamos finalmente, vamos resolver isso no tete a tete. E quem é o líder não pode ser movido por esse montinho que está agitando para resolver do jeito dele, da força dele, do braço dele, da maneira dele. Quem está liderado tem que ter a percepção de entender que Deus deu a visão. Deus deu a visão. Se Deus deu a visão, eu vou seguir a visão. E qual é a visão? É paz, não é guerra. Eita, glória! E qual é a visão? É paz, não é guerra. Mas essa paz é prejudicial. Essa paz traz perda. Não importa o que vai, vamos se usar 10, ficam os dedos, mas a gente vai ficar naquilo que Deus mandou, naquilo que o líder. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eleva a súbia, calava. Deus está aqui. Deus está aqui. Só que eu não acredito, irmão, que sempre tem aquele igual Pedro, né, Pedrão? Vou resolver na espada. Sempre tem aquele, vamos resolver com os meus contatos. Esquece meus contatos, porque quem manda lá em cima manda no meio e manda embaixo. Não tem contato certo. Tem gente que é assim, não. Eu vou fazer aqui algumas ligações e vou resolver essa questão, pastor. Ninguém vai fazer a gente de bobo, ninguém vai fazer a gente de trouxa. Ei, respeite a visão do líder. Respeite a visão daquele que recebeu a ordem. Mas alguém vai dizer, rapaz, que pastor é bobo demais. Aquele pastor é boca aberta, como diz a minha sogra. É boca aberta. Boca aberta não, ele tem contato com Deus. Ele tem visão de Deus. E se ele tem visão de Deus, alguém por um momento vai pensar que é trouxa, vai pensar, vou pisar. Ei, fica tranquilo, você não é peteca, você não é trouxa, você está vivendo o que Deus quer que você viva. Isso eu estou falando do primeiro poço, agora imagina o segundo poço. De novo. Aí de novo, não, pastor, eu vou ter que ligar pro meu contato aqui. Não, pastor, eu vou ter que resolver do meu jeito. Não, vou falar com alguém ali, vou falar com os meninos ali. Que menino o quê, rapaz? Você é crente? Você é crente, rapaz? Você serve a Deus, rapaz? Quem guerreia a tua guerra, ele já diz, é Jeová! E ele é valente na guerra! Quem pode dar glória para Jesus aqui? Já estou finalizando, presta atenção. A Bíblia diz que eles vão fazer de novo. Só que você vai ver que Isaac e os seus liderados vão andar mais um pouquinho adiante.
E Isaac vai lembrar, tem outro poço, o papai cavou aqui. Vamos cavar aqui de novo. Aí a Bíblia diz que os liderados começam a fazer. Porque, irmãos, uma coisa tão boa é quando os liderados estão na visão do líder. Quando os liderados estão na visão daquele que Deus recebeu, deu a visão. Deus deu a visão, então, ó, estou contigo, pastor, estou fechado. Eles olharam para Isaac, tá bom, Isaac, estou contigo. Deu ruim para você, deu ruim para a gente. Então a gente vai cavar de novo, vamos cavar. É para cavar, então vamos cavar. Mas ele saiu, desistiu alguém parou de cavar, alguém largou, alguém abandonou, alguém deixou a ferramenta e diz, eu não vou fazer de novo não, porque eu não sou trouxa. Deixa ele ir. Isaac diz que aí vai. Eu vou ficar com quem está aqui e está subordinado àquilo que Deus me orientou. Aí Isaac começa a cavar o segundo poço. A Bíblia diz que o trabalho foi árduo, foi difícil. E vai olhar, porque assim, o liderado é sempre assim. O liderado, ele honra o líder. Ele não vai beber da água primeiro. Ele vai pegar o copo e vai levar para o líder. Deu água de novo. Quando Isaac vai beber aquela água, alguém grita, ele pode parar por aí. Esse poço nos pertence. Aí Isaac olha, vamos conversar. Estava sujo o poço. Os funcionários trabalhavam aqui, ó. Não, a gente pertence a nós esse poço. Não, mas ninguém cuidou, não, mas foi papai que fez. Eu sou filho de Abraão, mas até aquele desenrolo, né? Mas não teve. Isaac olhou e disse, é de vocês? Não vou nem falar do nome. A Bíblia diz que o segundo nome é semelhante ao primeiro. Um é Sít, na outra é Isaac. Ezequiel quer dizer contente. Nessa noite dessa forma, cansado, já tentou uma, tentou duas, tentou três, mas descansa. A palavra de Deus para a tua vida é: Deus tem renovo para você aqui nessa noite. E quando fala de renovo, é para quê? É para você continuar. O renovo não quer dizer que o negócio vai acontecer. O renovo quer dizer que Deus vai te dar força para você continuar. A Bíblia diz que não sei qual foi o papo ou qual a conversa de Isaac, mas Isaac, ele era bom de liderar. E ele falou um negócio nos ouvidos do liderado, que todo mundo está com a mão na ferramenta e diz, eu estou contigo. É para cavar de novo? Eu vou cavar. Porque, irmãos, quem é? Entende isso aqui. Entende isso aqui, ó. Quem é chamado por Deus para liderar, ele tem a senha. E ele não precisa falar muito não, ele vai falar o essencial. E quem vê no seu líder autoridade, respeita a autoridade de Deus, ele vai obedecer. Irmãos, eu não sei, eu vou falar a verdade para os irmãos, a verdade. Eu, Rafael, eu não sei se eu voltava a cavar com Isaac de novo não. Sei não, pastor, não sei. Me conhecendo do jeito que eu sou, eu acho que eu não fazia de novo não. Mas Isaac, ele falou algo para aqueles liderados, que eles tacaram a mão na ferramenta, olharam para a mão cansado e diz, vamos cavar de novo. Se é para cavar, vamos cavar de novo. Mas acabaram de ser expulsos, de ser tomado ali, ó, deram golpe de estado 2 vezes na gente aqui agora. Deu ruim agora aqui na esquina, você vai tentar de novo? Vou tentar de novo. Por quê? Porque os liderados acreditam no sonho que está no coração do líder. Os liderados acreditam no sonho que Deus colocou no líder. Isaac agora é fortalecido pela força de quem está do lado dele. Porque assim, irmãos, muitas das vezes os liderados precisam impulsionar o líder com suas ações, com as suas participações. É por isso que a gente vai ver que quando Isaac ele está ali
E a Bíblia diz que ele entrega os 2 poços e continua naquilo que o Senhor permitiu. Ele não vai sozinho. Os seus liderados estão com ele e vão cavar ainda mais um poço. Só que nesse poço, eles limpam, cavam, trabalham tudo direitinho, só que agora em vigilância. Vê se tem alguém à volta, vê se tem alguém perto para dizer que é dono. E a Bíblia diz que Isaac e os seus companheiros cavaram. E a Bíblia diz que ninguém entrou em questão naquele dia. Isaac olhou e disse: não, esse poço aqui, eu lembro. É os mesmos nomes, não entende isso aqui? É interessante. Os mesmos nomes que Abraão deu. Eu lembro que esse aqui foi o mais difícil, mas foi o poço que papai mais prosperou. E o nome desse poço é o que? Ele vai dar o nome de Rehobote. Rehobote, você sabe, eu sei que aqui tem muita gente boa de Bíblia. Rehobote é um lugar amplo. A Bíblia diz que eles descansam e tomam posse daquele poço. E a Bíblia diz que naquele tempo, naquele ano, Isaac prosperou de uma forma abundante. Nenhuma semente se perdeu. A Bíblia diz que todas as sementes que Isaac plantava dava com fartura. Ele prosperou de uma forma absurda. E a Bíblia diz que a ponto de que seus inimigos olharam e diziam: esse aqui é maior que a gente. Ei, alguém que olhava e dizia: esse povo vai estar crescendo tanto que se tornou maior que nós. Mas nós vamos aprender que a Bíblia vai dizer que Isaac, ele vive aquilo que Deus colocou no coração dele. É aqui que eu vou prosperar, então é aqui que eu vou ficar. Isaac prospera. Eles cavam aquele poço, que era o que precisava para a agricultura, era o essencial, era a água. Aí eu não sei qual é a forma que eles usaram para irrigar, não foi gota a gota, eu não sei qual foi a forma que eles fizeram para fazer com que eles irrigassem aquela terra, mas a Bíblia diz que Deus prosperou de uma forma abundante, que eles plantavam um e colhia 100. A Bíblia diz que plantavam um e colhia 100 por um. Irmãos, isso é muito forte. Eles botavam uma semente e colhia 100 vezes mais. A Bíblia diz que Deus prosperou e enriqueceu de uma forma absurda. E é o que Deus preparou para essa série de quarta-feira, para a sua vida aqui nesta noite. Deus vai prosperar a sua caminhada. Mas entenda uma coisa: viva o que Deus tem para você. Passe pelo que Deus quer que você passe, e entendendo, não entre em questão. Deus não te chamou para tomar afronta ou viver se justificando. O apóstolo Paulo é bem claro que ele diz que quem nos justifica é Deus. Deus quem vai justificar a sua vida. Não precisa ficar querendo falar isso ou aquilo. Só viva o que Deus tem para a sua vida. Ei, se é para ficar quieto, fique. Se é para cantar, cante. Mas ei, viva o que Deus tem para você. Isaac prospera, Isaac cresce. E daquele poço você conhece a história. Ninguém mais tomou partido. Ninguém mais quis fazer. Isaac prospera. E a Bíblia diz que Deus é com Isaac de uma forma soberana e sobrenatural. E é isso que Deus tem para a sua vida. É isso que Deus tem para a sua família nesta noite. Tome posse dessa palavra nesta noite e entenda que o que Deus tem para você é maior do que você imagina. Mas ei, não tente passar os limites, não tente fazer do teu jeito, não tente dar jeitinho, não tente arrumar as coisas. Entre com Deus, pergunte a Deus. Deus ainda responde, Deus ainda direciona, Deus ainda direciona. Eu finalizo aqui, irmãos, entenda. Deus ainda direciona. Deus deu direção a Abraão, Deus deu direção a Isaac,
Existe uma família que não quis saber da direção de Deus. E eu finalizo com essa história aqui. A Bíblia diz que Noemi e o seu marido, quando Belém de Judá tomou por uma fome, foi cercada por uma falta, por uma escassez terrível, eles ajuntaram a sua família, não perguntaram a Deus se era para sair ou não, saíram, foram morar na terra moabita. A Bíblia diz que se instalaram 10 anos, viveram 10 anos naquela cidade, a ponto de os filhos casarem ali. Um casou com uma mulher, outra casou com Ruth, que leva o nome do livro. A Bíblia diz que eles estavam ali casados, mas a Bíblia diz que 10 anos depois a morte tomou o marido de Noemi, e depois que o marido de Noemi morre, a Bíblia diz que ela fica viúva, mas tem os 2 filhos. Os filhos também morreram, não sei se pouco tempo depois, mas morreram. A Bíblia diz os 2 filhos de Noemi, e agora Noemi está viúva e sem filhos. A Bíblia diz que quando ela está nessa situação, só para finalizar, para você entender que é melhor ficar aonde Deus mandou você ficar, é melhor fazer o que Deus mandou você fazer, é melhor seguir. Mas está difícil por esse jeito, é melhor fechar de um outro jeito o negócio. Não fecha do outro jeito, não. O que para você é perda hoje, fica tranquilo, é honra para você lá na frente. Deus não vai deixar você entrar em furada. Fique naquilo que Deus tem para a tua vida. Aí a Bíblia diz que quando Noemi perde os seus 2 filhos, ela fica de uma forma tão atribulada, que a Bíblia diz que ela olha para as suas 2 noras. A Bíblia diz que ela olha, chora e diz: eu não tenho condições de ter nem mais filhos. Faz o seguinte, volta para o povo de vocês. A Bíblia diz que Ofra chorou, porque Ofra tipifica alguns crentes desse tempo presente. Ele fala que está contigo, mas quando o negócio está ruim, ele até chora, porque chorar é fácil. Então ele chora, mas quando tem que sair, ele mete o pé e não quer nem saber. Nunca mais liga, nunca mais manda o WhatsApp, nunca mais visita teu Instagram. Acabou, sumiu, desapareceu. Ofra chorou e sumiu, meteu o pé, vive a vida dela. Agora a Ruth olhou para Noemi e disse: não, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. O que pegar para você, pegou para mim. Eu vou contigo aonde for. A Bíblia diz que mesmo na desobediência de Noemi, ela ainda teve alguém levantada por Deus. Ruth fica do lado dela. Um dia ela vai no final da feira, e no final da feira ela ouve uma coisa: Deus visitou Belém de Judá. Ela disse: Belém de Judá é a minha casa, é o meu lugar. A Bíblia diz: eu devo voltar para lá, eu devo voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. A Bíblia diz que ela volta para Belém de Judá, e a Bíblia diz que quando ela vai se aproximando, alguém identifica, porque não adianta, você pode ir para onde você for, mas quem te conhece sempre vai lembrar de você, vai olhar no bem de lá e dizer: Noemi. Ele disse: não sou eu não, parece com Noemi. Noemi não me chame mais de Noemi, me chama de Mara. A mulher muda o nome dela, diz: estou amargurada, deu tudo errado, eu pensei que ia ser do jeito, foi de outro. A Bíblia diz que ela mudou o nome dela, mas a Bíblia diz que ela voltou para Belém de Judá, e lá em Belém de Judá o Senhor mudou a história dela por intermédio de Ruth. Então nessa noite aprenda com essa história. A Bíblia diz que Isaac teve sucesso porque não foi para o Egito, ficou aonde Deus mandou. Noemi saiu com a sua família, e a Bíblia diz que ela perdeu tudo, mas voltou para o lugar que ela deveria estar. Então hoje é noite de você entender que se for preciso voltar, volte. Chega de perder, chega de ficar levando sempre prejuízo. É noite de entender que é melhor estar no centro da vontade de Deus, é melhor viver o que Deus tem para a tua vida. Do teu jeito não dá, da tua maneira não dá, da maneira de Deus é melhor. Eu quero te convidar nessa noite, com a permissão do pastorzão, a ficar de pé comigo por um instante. Você vai fechar os teus olhos. Glória a Deus.